Vou começar como tradicionalmente eu faço, né? Dando um tapa na pantera para que depois sincronizemos o áudio. Lá vai. É isso aí. Estamos aqui com Clayton Silva. Clayton Silva, ele é um nerd, depois vamos falar sobre isso também, que esteve presente na 31ª edição do Feirão das HQs, quando a gente fez um bate-papo muito bacana, eu, ele, a Larissa, que teve ontem aqui. E Eu ia essa dizer, última. Ah, diga. desculpa, eu te interromper, tu escolheu o pessoal daquela edição para essa semana, assim, tu tá bem organizado, é alinhada a coisa, né? Porque assim, teve bastante espaço para o foco do feirão, que são os artistas, né? Mas também teve o Gelson, que é mais teórico e tal, teve o Leandro também. E eu quero ver esse pessoal que tá pensando também sobre os eventos, né? Então, essa semana vai ser mais sobre as pessoas que estão pesquisando sobre cultura pop, ou que estiveram no mercado da cultura pop, como é o Punch, como é o Christian, o próprio HDR, que está no mercado da cultura pop há muito tempo, né? Em primeiro lugar, eu quero te agradecer a presença, Clayton. Muito obrigado. Cara, eu que agradeço sempre que chamar a gente vai estar aí. É com muito gosto que a gente conversa sobre aquilo que a gente gosta. De série de TV, de filme no sentido diletante da coisa, não analítico, se for em qualquer aspecto. A gente sempre vai ser parceiro, cara. Para mim é uma honra. Não, eu estava vendo as fotos do feirão, né? Tu é um cara que virava e parecia tu tava no feirão, do nada, sabe? Tava no Cartoon, tava no disco com o Christian. Daqui a pouco, obviamente, tu participou como debatedor, mas tu foi umas 2 ou 3 vezes lá no Lindóia dar uma olhada qual é que era. E isso é muito bacana, assim, sabe? Quando aparecem pessoas bacanas do nada, assim, tu diz, legal. É muito importante isso. Cara, eu não vou mais porque até fevereiro de 2019 eu trabalhava em Porto Alegre, eu moro em Canoas. E agora eu moro em Canoas e trabalho em Novo Hamburgo, então, mas em Sim. contramão, assim. Senão eu ia com toda certeza em mais eventos, eu gosto muito de conversar. A tua companhia e a companhia da Iris são extremamente agradáveis. Para mim é sempre um prazer. O problema é a distância, né? Isso aí. Mas, Clayton, assim, eu estou estimulando sempre, no começo das lives, a memória dos participantes, né? Então, eu quero saber de ti, qual foi o primeiro produto de cultura pop que tu consumiu, que tu tem lembrança como criança? Foi desenho, foi filme, foi música, foi HQ? Aquele primeiro, assim, que tu te lembra. Magnum PI. O falecido pai Bem, adorava. E a primeira série que eu vi com mais ênfase foi Profissão de Perigo. Então, eu comecei com séries. Eu tenho dois olha, irmãos mais velhos, na verdade eu tenho 8 irmãos, né? sim. E dois deles, uma irmã e um irmão, eles eram muito fãs de quadrinhos. Então, de uma eu herdei dela, eu herdei o gosto pelos quadrinhos, e deste irmão específico eu herdei a coleção. Eu tinha Heróis em Ação, Heróis em Ação, Super Amigos, eu tinha Grandes Heróis Marvel, Super Aventuras Marvel, volume 1, né, Heróis da TV, todas as Teia do Aranha. Eu fui introduzido aos quadrinhos com esses Titãs aqui, do Pérez e do Sim, Oliveira, os sim. X-Men do Claremont e do Byrne, e do Cockrum, né? Fui introduzido com. Me lembro como se fosse hoje. Eu leio Roleta Hum, Russa, que são Super Aventuras Marvel 40 e alguma coisa, 44 pode ser, vou chutar. Roleta Russa, para mim, é a melhor história do Frank Miller com o Demolidor. espetacular. Digo que eu sou marveco de formação e deceneco por conversão. Eu comecei a ler quadrinhos com isso. Lembro que depois, enchendo muito o saco, a minha mãe disse, não, isso aqui... Ela olhou assim, não, esse guri não vai ler isso. Então, eu comecei a comprar a Turma da Mônica, assinei Turma da Mônica, assinei Disney, e depois de um longo processo de negociação com delegados competentes em ambas as partes, assinar pela editora Abril, Marvel e DC. Né? Que coisa boa. Não, começou com grandes mixes e recortados, selecionados de grandes fases. Maravilha, Com maravilha. certeza, Super Diga, diga. Amigos Marvel jamais será superado enquanto mix, na minha opinião. Jamais. Aquilo que Não, tinha lá
na gênese da coisa, era o gibi, o protótipo do gibi perfeito. Personagens bacanas, arcos interessantes e artistas certos tocando cada um deles. Assim. Era muito bom. Né? É muito bom. E assim, para o pessoal mais velho, assim, que nem eu, assim, teve outra revista que marcou a época que foi o Almanac Marvel, cara. Que aí trazia o Thor, Mulher-Aranha e outros, Ron. Claro, não era nenhuma série A, assim, mas era uma série B bem consistente, sabe? Ah, era muito bom aquilo. Mas assim, a gente estava conversando fora do ar aqui, vocês que estão nos acompanhando, sobre o Clayton está no final do semestre e tal, e está produzindo artigos acadêmicos e tal. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Clayton, sobre essa tua visão sobre esse universo da cultura pop. Tu, se não me engano, já fez uma especialização nesse sentido e agora está no mestrado. Dá uma pincelada assim sobre qual foi o teu foco, teu assunto, etc. Há muito tempo atrás, numa galáxia distante, quando eu graduei em jornalismo, o meu TCC foi sobre o porquê que as pessoas faziam download de série. Embalado por Lost, que é o que mudou a forma de consumir produto televisivo. Né? E a resposta foi simples. Nós não tínhamos possibilidades televisivas no Brasil que comportassem, né, a fruição, a pessoa conseguir aproveitar aquele produto. Porque era inaceitável, numa época que a banda larga já estava mais ou menos estruturada, levar um ano para chegar a uma produção aqui. Era normal, era por isso, sim, a TV paga sempre foi cara no Brasil e as pessoas faziam o download. Cheguei a esta conclusão, se eu estava certo ou errado, também já faz tanto tempo que eu não me importo mais. Em 2017, eu fiz uma pós com a Adriana Amaral como orientadora, uma amiga, grande amiga, uma ótima professora. Ela me devolveu o gosto por estudar. É uma coisa que eu sempre digo, a experiência de ter uma aula com ela é diferente, é muito bacana mesmo. Assim. Conheci professores interessantíssimos nessa pós-Unicinos em cultura digital, e ali eu comecei a analisar um aspecto que eu vi um nicho, porque é muito importante, né? Tu é mestre em comunicação, tu sabe, é muito importante tu, além de estudar algo que já não esteja na boca do povo, que todo mundo fez. Né? Exato. E eu tenho a pretensão de agora conseguir chegar à conclusão de quais são as estratégias que um produtor de conteúdo, que um youtuber, mais especificamente, consegue utilizar para auferir lucro com o Amazon Associados, que é o link está aqui na descrição do vídeo, produzir com qualidade, manter credibilidade e o status, a reputação dele não ser abalada. Como que isso? Eu estudei o Vini, que me deu total abertura, ele me abriu os analytics dos 2 quadrinhos, a gente conseguiu fazer um artigo bem bacana, eu consegui publicar ele. Que e bom. agora, para mestrado, sim, foi bem legal, publiquei no Intercom. E agora, para o mestrado, que eu faço mestrado em processos e manifestações culturais na Vale, eu pretendo aumentar o escopo e acrescentar Pipoca e Nanquim. E, através da Sandra Montardo, que é minha orientadora agora no mestrado, fazer o uso do estudo de plataformas, que é para conseguir ver, né? Porque, brincando, assim, a gente está caminhando para Blade Runner, cara. Amazon, Apple, Microsoft, Google, Facebook, são 5 megacorporações, plataformas infraestruturais que estão ditando aí o que está acontecendo no mundo. Então, como tem a plataforma da Amazon e a plataforma do YouTube, e essa interoperabilidade entre ambas, na questão do YouTuber usando o Amazon Associados, eu quero pesquisar isso. Mas como o mestrado ali é interdisciplinar, tem sido muito bacana. Agora, os trabalhos de final de semestre, eu tenho um ensaio para fazer sobre crise de identidade da população brasileira, e eu vou poder fazer um paralelo aí sobre esse proselitismo doido que está acontecendo na política, no nosso dia a dia. Eu vou brincar, eu estava escrevendo agora, antes da gente falar, eu vou brincar com a primeira edição de Invisíveis, que tem o Lar Harmonia, onde as pessoas eram reprogramadas, e também vou brincar um pouco com Laranja Mecânica, toda aquela questão como é que se diz? A técnica Ludovico. Tem autores magníficos da área da antropologia nesse programa de pós-graduação, e eu vou fazer. Numa outra cadeira, eu vou trabalhar memória, imaginário, e também a questão de como transcorre o tempo na narrativa literária, analisando se o Coringa é um narrador confiável ou não em Piada Mortal. Produzir coisas assim agora. Não, e é muito bacana, assim, porque a cultura pop se dá
essa abertura e transversalidade de vários temas, né? Já te digo aqui, se precisar de material sobre memória, eu tenho uma pasta com alguns gigas de material aí, porque eu utilizei isso também na minha, né? Porque eu trabalhava com a memória e história de empresas. Então, tem muita coisa assim de uma pessoa ser referência para a memória de um grupo, ou vice-versa, como o grupo influencia na memória da pessoa, isso é muito bacana. Eu gosto muito de Hellblazer, por exemplo, como eu Hum, gosto também da Internacional Situacionista. Eu estou pensando numa próxima cadeira, fazer uma brincadeira com memória coletiva, com derivas, com Hellblazer e com a fase do Delano. E eu acho que a fase do Delano é um tratado de psicogeografia da Inglaterra daquela época. Assim. Vamos ver se rola, né, cara? claro que sim. E o Vini, eu converso com ele no WhatsApp, cara. Nunca sobre quadrinhos, conversamos sobre gatos, que ele tem um gato agora, e a gente fica trocando figurinha, ó, compra lá, tem que fazer isso e tal. É um cara muito bacana, assim. É, Tá de gato. aquelas pessoas que a gente quer conversar mais e tem que conversar mais, não adianta. Mas vamos agora voltar para o nosso foco, o nosso bate-papo, assim. Eu gostaria que tu falasse como é que tu vê, assim, porque a gente vinha num momento da cultura pop crescente, desde os anos 2000, né, se estruturando e tanto como mercado, como consumo, vários eventos, grandes blockbusters e tal, e veio a pandemia e tudo vai mudar de alguma maneira. Como é que tu percebe esse movimento agora? Tu consegue imaginar como é que serão os eventos, o consumo de filmes? Como é que tu está percebendo desse movimento agora? A gente tá no olho do furacão, né? Mas aquele modelo anterior eu acho que não vai ser mais possível durante um bom tempo. Por favor. Cara, eu vejo. Muda de mídia para mídia. Vamos começar Sim. pelos quadrinhos, que é aquilo que nos une. Eu vejo o quadrinho extremamente afetado na questão da distribuição. No Uhum. entanto, eu acho que é a indústria da cultura pop, não vou chamar de indústria cultural, não sei se o termo é exato, mas é a indústria que envolve a cultura pop que foi menos afetada. E aí Uhum. vão me apedrejar de todas as formas Uhum. e eu vou me defender. A Uhum. distribuição foi extremamente afetada. A DC acaba de romper com a Diamond. É. Distribuir qualquer coisa no Brasil já é um trabalho hercúleo. Só que Uhum. boa parte dos produtores de quadrinhos trabalha home office, trabalha em casa, tem seus estúdios e consegue manter a produção. Onde eu vejo a produção afetada? Saúde mental das pessoas. E Uhum. ninguém tá normal. Ninguém está É. 100% mesmo. E isso pode afetar. No entanto, se a gente for fazer uma tração paralela com a indústria fonográfica, que já não é tanto, mas principalmente com o audiovisual, com séries de TV e cinema, esses sim foram muito afetados. Tanto Uhum. na produção quanto na distribuição. Então, é um momento onde quem tem filme pronto não pode lançar, e quem está gravando teve que parar, e quem tinha projeto, cara, não sei se está comendo, porque está engavetado. É um É. momento muito difícil para a cultura pop. Eu imagino os quadrinhos como a primeira indústria que pode se levantar depois disso tudo, mas eu lamento muito que este era o momento para a gente ter finalmente uma proposta de streaming em quadrinhos acessível worldwide, assim, no mundo inteiro. Série regular vindo online. DC está distribuindo online. Cara, o mercado americano não é o mundo inteiro. Nós não temos aqui. Mas não é bem assim, tem negociação de direito? Tem muito perrengue legal aí, tem contrato, tem contrato feito para impresso, não é feito para digital. Eu tenho plena noção do quanto isso é difícil. Mas era um momento possível de se reinventar, era o momento do social É. comics ficar realmente relevante, era o momento da Panini lançar alguma coisa, era o momento nos Estados Unidos das editoras americanas pararem de pensar que só existe um mundo lá e permitir, né, que a gente consiga usar o nosso cartão de crédito, porque é consumismo. Não é item essencial para ninguém. Eles conseguiram liberar nos aplicativos deles muito quadrinho de graça no início da quarentena. Eu fiz vídeo, o Pikachu fez vídeo. Sim, sim, eu Eu vi. tô lendo lá no Marvel Unlimited. Eu li toda aquela porcaria de Vingadores vs X-Men para fazer uma live. Por que eu não posso assinar aquilo com todo mundo? Mas se tu fizer assim, assado, tu consegue. Eu acho que esse é o momento da gente mudar a É. forma de consumo.
Isso aqui que está aqui atrás é muito legal. Eu não troco por streaming nenhum. Mas eu não quero ler scan. Eu quero pagar R$ 20 por mês e ter acesso a todo o catálogo da DC e mais 20 para ter acesso a todo o catálogo da Marvel. E continuar comprando aquilo que eu acho legal, relevante. Porque eu quero ter toda a Hellblazer, eu quero ter tudo que diz respeito da fase do Claremont nos X-Men. Eu quero ter, sabe? Pô, uma coisa é tu ler o quadrinho e tu ficar em dia com a cronologia, e outra coisa são as histórias que são relevantes para ti e que com certeza a gente vai continuar colecionando. Quadrinho. Cinema. Cinema já está tendo um movimento de muito filme sendo liberado no streaming. Just Mercy, que é com o rapazinho lá, que eu sempre esqueço o nome dele, Michael B. Jordan. Eu acho Exatamente. Um baita ator. Um baita ator. Eu gostaria muito que ele fosse o Superman, mesmo, de verdade. Né? Porque não entra na minha cabeça porque que em Krypton as pessoas são brancas, em Krypton as pessoas podem ser azuis, não tem o menor problema com o Superman. Claro. Gostaria muito que outros filmes tomassem esse destino. Eu tenho a impressão que nós vamos ter 50, 60 anos e vamos ver Novos Mutantes, que era um filme que podia estar sendo lançado agora. Mas uma coisa que eu acho interessante, o streaming, com essa falta de produtividade lá de Hollywood, a gente está sendo obrigado a consumir coisas que nós não consumiríamos antes. Então, é aquela série que tu tinha um ranço, não, mas agora eu vou olhar, isso aí tu descobre que ela é boa. É aquela série de um país que tu nem imaginava que poderia produzir algo bom. E ela é bem legal também, sabe? Então, tem suas vantagens e as suas peculiaridades, todo esse processo de quarentena. E eu tenho visto tanta coisa, tanta coisa. Porque, assim, tu quer ver filme, ler gibi e ver série, é tu ter uns 3 artigos para terminar. Porque aí é a única coisa que não faz é escrever os artigos. Vou dar uma descansada na cabeça. Quando tu vê todos os 7 episódios, tá na hora de dormir, né? Não, é que assim, eu já comentei isso aí, acho que foi com o Luan Zucchi. Cara, tá caindo de maduro um streaming de quadrinhos com legenda, para ler todo mundo lê, quero ler em japonês e coreano, clica ali, acabou, sabe? E esse processo de mudança de paradigma já vinha sendo anunciado, né, quando algumas edições já foram direcionadas para aquela loja Target, alguma coisa especial ali. Uma amiga minha veio de lá e me trouxe algumas. São edições muito boas, é um mix, né? Uma coletânea, mas são muito boas de qualidade, de papel físico mesmo, que a gente se importa com isso. Mas eu acho assim que vai ter que repensar várias coisas, sabe? Eu penso que no caso dos eventos, Clayton, eventos menores, como a Comic Con RS, como a Comic Con Floripa, como outros também menores, eles vão ter que aparecer mais para o jogo. Tem que ser mais frequentes. Bom, aí vai de cada um estabelecer o seu calendário e tal. E se preocupar com a disposição de mesas também. Eu não me lembro qual é o evento na Argentina, que eles têm as mesas em forma de círculo. Não é Crash Boom Bang o nome dessa feira? Eu não sei, não me lembro, não sei se é Argentina, algum desses, tem 2 ou 3 lá. E aí tu vê a própria movimentação circular já é outra abordagem, né? Eles fazem várias ilhas não, o Alley são várias ilhas de artistas, assim. Então eu acho que vai ter que mudar alguma coisa, assim, nesse sentido. E eu achei muito importante também que os eventos aqui nossos, que a gente vai, né, se preocupou em se manter sempre comunicando. Olha, a gente, quando deu a pandemia, Comic Con RS já botou, olha, vai ser lá em setembro se der. Não deu, olha, é no semestre que vem, Comic Con Floripa também. Feirão parou e outros estão parando, né? Porque se tu não cuidar da saúde do teu público, acabou, né, cara? Não, eu acho muito importante as pessoas terem a noção, começar assim, ó, não dá, não vamos inventar moda, que nem fala na minha terra, não tem como fazer isso, então a gente vai adiar para o ano que vem. Uma coisa que eu gostaria muito, muito, muito de verdade, assim, é que houvesse 2 calendários, um nacional e um gaúcho. Porque eu não moro em outro estado, eu gostaria que tivesse um nacional das pessoas sabendo que nós vamos ter aí 12 eventos. Todo mês tem. Mas tal mês tem não sei o quê. Dá.
Existe 12 capitais no Brasil com porte para fazer tranquilamente. Por acaso eu conheço diversos estados que eu viajei a trabalho. A gente tem o Ceará com centro de eventos do estado deles muito bonito. Todo o Nordeste tem uma capacidade de receber impressionante. Florianópolis, o Douglas já mostrou que a feira dele é muito legal, ele recebe as pessoas com um carinho, é uma coisa de louco. O Emerson tem know-how de 10 anos de Comic Con RS, então eu imagino que o Brasil seria beneficiado se fosse. Mas assim, não pode ser 12 mini réplicas do que tem em São Paulo. O FIC tem a característica dele. Ok, vamos achar uma característica para Comic Con RS, vamos achar uma característica para Comic Con Floripa, vamos achar a Gibicon, que é Bienal agora, tem a sua característica. Então, vamos dar identidade para esses eventos? Vamos. O que vamos fazer? Esquece um pouco só ouvir o metal. Vamos começar a procurar edital público. Vamos procurar produtor cultural, assim, de verdade mesmo, para... mas aí não consegue cobrar ingresso. Azar, cara, você não consegue comprar ingresso, consegue fazer o evento. É isso. E o calendário gaúcho que eu gostaria de ter é de pequenos eventos como o teu. E eu não digo pequenos em importância, eu digo pequenos eventos em investimento. Imagina se tu tivesse que gastar 30 mil reais para fazer o feirão toda vez que tu fizesse. Não faz. E mesmo assim, tu consegue estabelecer relevância, troca de ideias, intercâmbio de conhecimento, tudo com o teu evento. Então, eu acho que assim como existe o feirão, nós temos espaços ociosos, principalmente em Porto Alegre, que poderiam estar sendo ocupados, sim. E eu não falo o Arquivo Público do Rio Grande do Sul, o Museu da Constituição, não. Isso faz com que uma determinada parte do público não vá. Não vá. Tem que ter na estrutura? Tem que ter. Tem que ter no Arquivo Público? Tem que ter. Tem que ter no Museu Hipólito José da Costa? Tem que ter. Tem que ter o Feirão no Lindóia? Tem que ter. Mas tem que ter a revistaria Cameron da vida apoiando para, aqui no shopping, nesse fim de semana, nós vamos juntar leitor. Sabe? A outra lá, a revistaria XYZ, eles têm espaços. Eu fui num que era sobre Blade Runner no Praia de Belas. Lembro? A Adriana Amaral estava lá. Acho que tu foste também, né? Sim, na Saraiva. Papos. Na Saraiva. Pequenos papos. Hoje nós vamos fazer o quê? Hoje nós vamos entender o que Neil Gaiman quis dizer em Sandman. Nós vamos trazer uma pessoa da história, uma pessoa da letras, uma pessoa sei lá. E vamos estar falando 1h30 sobre Sandman. A gente não precisa pegar a maior pauta do mundo. Por quê? Porque isso eu faço até um traço com a política, eu acho que tu vai concordar comigo. Quando tu dificulta e elitiza o discurso, tu perde público. Claro. Sim. Então, se eu quero atrair leitor para quadrinho, eu vou pegar agora a fase do Hickman dos X-Men e vou dizer como é interessante que tu comece a ler quadrinhos a partir do Hickman. E olha que legal que ele fez. Antes do Hickman, tu não vai precisar ler, se tu não quiser. Né? Claro. Mas se tu te interessar, tu pode regressar no tempo. Então, olha o que ele está fazendo. Existe este mutante, este conceito, Magneto, Xavier, a ilha de Krakoa, se torna uma comunidade. Olha o paralelo que tem, assim, ó, X-Men é uma obra criada para falar sobre preconceito e tal. E aí, tu ficou 1 hora debatendo. E quem quiser comprar os gibis estão aqui, galera. Tá ali, por favor, né? Olha, agradecer o espaço aqui e bola para frente, vamos para outra. Atrai público. Não, e a questão é o seguinte, né, Clayton? Por que o feirão ele foi para o Lindóia? Para fugir da bolha geek nerd de feiras que fica se consumindo, etc e tal, que todo mundo, bastante não rola dinheiro, rola escambo entre os artistas, e aí assim, pô, tem o palco ali no Lindóia, por que tu não faz bate-papo ali, não sei o quê? Porque assim, ó, aquela vez que a gente fez, foi muito bacana, não sei o quê, mas foi uma interferência além do tom, eu percebi ali. Então, por exemplo, assim, tu pode ter um evento como o Feirão ou similar, como o Mundo HQ, que tinha também, né, no Roda Praia, né, se não me engano, que é basicamente os dois são Alley, né? E levar esses bate-papo, como tu falou, para outros lugares, chamar outras pessoas, né? Pegar aquela estrutura de uma Comic Con grande e ir fracionando ao longo do tempo, ao longo do ano, isso é muito bom, cara. Tu pensa comigo aqui,
A gente perdeu o espaço do Denardim em Porto Alegre, e eu não vou aqui dizer que eu era o maior frequentador, porque eu não era, eu tenho impossibilidades logísticas, mas eu sei o conteúdo representar para quem produz e para quem consome. Mas a gente tem outros locais que poderiam agregar. A gente quase conseguiu fazer um evento do Batman no Pinacoteca. Vamos fazer esse evento de qualquer jeito ainda. Né? Deu um atraso na gráfica, no livro do Batman na script, aí a gente estava pensando em fazer agora para o Coringa, né? E dessa vez até, inclusive, eu estou participando, capítulo de Piada Mortal. E o que a gente precisa? A gente precisa dar um jeito de convencer espaços. Olha lá a Unicinos, onde eu fiz a pós. Tem aquele espaço maravilhoso. Teve uma feira uma vez lá, com artesanato, com quadrinhos, com arte, com tudo. Tem seguido bandas, tocam, mas mostrar que dá para combinar um papo sobre quadrinhos, com uma cerveja gostosa, com um lanche bacana, com uma banda tocando depois no final. O papo ele vai ter 30, 45 minutos. Não vai ser uma linguagem rebuscada que só para iniciados. Vai ser de um tema atual. Daqui a pouco a gente consegue fazer algo interdisciplinar. Enquanto está rolando aquele papo ali, tem alguém aprendendo a desenhar num canto. Mas tornar o evento atrativo em si. Isso. Existem coisas que se tornaram interessantes. Por exemplo, vou fazer um evento de comida de rua. O food truck hoje ele é uma realidade. Por quê? Porque ele é uma comida prática, deveria ser barata, não é, mas é uma comida gostosa, e ele está em eventos onde tem show, ele está em eventos onde tem ações sociais, tudo está ali. O que é um elemento? O food truck se tornou um elemento. Daqui a pouco, a gente consegue fazer a oferta de material se tornar um elemento, um grande evento também. Porque, se tu parar para pensar, a Game XP tem Artist L de quadrinhos. Por que a Game XP tem Artist L de quadrinhos? Porque tem demanda. A gente fez uma live, os guris, eu não participei, com o Ivan Costa, e ele fala do princípio do marketing, que é demanda reprimida. E isso existia no Brasil, e a CCXP é um sucesso. Eu acho, na minha opinião, que Porto Alegre comporta, no mínimo 3 bate-papos bacanas, pontuais, bem pautados, num espaço para 50 a 100 pessoas todo ano. 3 bate-papos. Sem mexer no que o Feirão faz, sem mexer no que a Comic Con RS faz, nada, sem alterar, só agregando e trazendo novos leitores. Porque sem novos leitores, não tem evento. Isso é o mais importante. Galera do filme, ela vai, mas a galera do filme ela não tem a obrigação de entrar num debate tão aprofundado, ela não tem a obrigação de comprar a revista, porque ele é o fã do cinema. E ele está fazendo a parte dele, está comprando a camiseta, ele está indo ver o filme, ele discute sobre o filme, ele pode entender mais de cinema do que nós, e a gente é um cara de tacho, com certeza, mas ele não é um fã do quadrinho. Ele é outro tipo de fã. Não, eu penso o seguinte, sim, Clayton, agora puxando mais para o quadrinho, assim, existem várias, desde a concepção do quadrinho até que ele chegue na mão do consumidor, é uma linha de produção que cada pessoa vai se estabelecendo ao longo do tempo. Então, tem o roteirista, tem o desenhista, tem o arte finalista, tem o editor, né? E aí, tipo, a gente já pode ir colocando as pessoas que a gente conhece, né? Tem o roteirista, tem o Fábio mesmo, tem o desenhista, tem o HDR, tem o editor, tem o Arthur Vec, tem o cara que não faz nada disso, mas que faz evento, sou eu e o Emerson. Tem o pessoal que ajuda a dar visibilidade para isso, que é o Vini, que é o Blockbuster, até que a pessoa que recebe toda essa informação dessa cadeia de produção se diz assim, olha, vou comprar, vou ver onde é que está, né? Então, o que eu percebo é o seguinte, que muitas vezes a gente fica falando só do consumo, e isso a gente pode desmembrar esses assuntos em infinitas abordagens, sabe, cara? Dá muito pano para manga, assim. Ontem a gente teve a oportunidade de conversar com a Joana, da Mitos, editora, do canal. Essa live eu participei. E eu perguntei para ela 2 coisas. Uma do processo, do perrengue, aí ela trouxe plots e mostrou para a gente, para a galera pode ver como é um quadrinho com as correções ali. Olha só, isso aqui é um boneco, está tudo marcado aqui, tem que corrigir essa parte. Tá?
Perguntei para ela o que era mais interessante no parceiro, e surpreendentemente não é o vídeo mega produzido, é o boca a boca, e isso tem muito também da questão da produção, porque as pessoas precisam saber que determinado quadrinho está sendo produzido para ter vontade de ler aquele quadrinho, porque existe toda uma indústria sobre o processo de produção de um filme. Toda. Saiu uma imagem, vazou, não sei o que. Tem que ter o quadrinho também. Saiu o primeiro sketch do Bill Sienkiewicz, que resolveu voltar a desenhar quadrinhos e está fazendo só o Demian agora. Tá lá, tem que ter isso. Porque, gostei. Olha, quando isso daí sair, vai ser legal. É o Bill Sienkiewicz junto, sei lá, com Scott Snyder, a dupla mais, sei lá, louca, imprevisível. O que pode sair? Então, essa especulação é muito bacana. E aqui também. Só que eu vejo também que o Brasil encontra uma identidade para o quadrinho que não seja simplesmente algo que replique o que acontece no teatro, no cinema, na música. Eu espero que o Brasil consiga ter a sua identidade do quadrinho, como existe a identidade do quadrinho francês, japonês, que ela passe muito longe do quadrinho norte-americano. Não dá. E tem muita coisa boa sendo feita no Brasil, tanto para mainstream, como para alternativo, como para aquela coisa mais cult. Cara, a gente tem o Dessalete, a gente tem o Quintanilha e a gente tem Turma da Mônica vendendo 40 tipos diferentes de Turma da Mônica. Isso já é muito bom. Mas eu quero mais. Eu quero ver histórias contemporâneas do Brasil. Eu quero um Estranhos no Paraíso se passando em Florianópolis. Eu quero, deixa eu ver, eu quero alguma coisa mais questionadora. Por que São Paulo não pode ter uma história tipo Hellblazer? Eu quero uma coisa mais contemporânea. Por que eu amo tanto a obra do Dessalete, que eu gosto muito de Day Tripper? Que elas estão aqui. Eu sei quando acontece. Eu lembro do avião da TAM, dos desastres acontecendo. Eu leio o Talco de Vidro, estou olhando para o lado aqui, porque está aqui os gibis. Eu leio o Talco de Vidro, eu consigo enxergar aquilo. E não é desmerecer nenhuma outra obra. Não, claro. Trabalhar a nossa história é importante, mas histórias contemporâneas, elas fazem aquela coisa da identificação do leitor. E a gente não precisa ter o Superman. Não precisa. Mas a gente seria tão legal se a gente tivesse um personagem que fosse contemporâneo e que lidasse com folclore e que mexesse com o metafísico, porque essas coisas o Brasil tem muito. Sim. Eu tenho um sonho de ver uma história do Constantino no Brasil tendo que lidar com o folclore do Monteiro Lobato. Na versão original, roots. Sim. Eu acho que a Salamanca do Jaral ia passar a perna no Constantino facilmente. E ela seria tão aterradora quanto, sei lá, um deus celta, que nem tem na fase do Carrie. Sim. A identificação com os temas mais familiares nossos, né? Tem aquele Market Garden, acho que é do Bruno Selig, eu acho, que tem aquela historinha Blitzkrieg. Cara, aquilo ali é coisa que a gente fazia quando era guri, né? Pegar, sair de carro, fazer porcarias na madrugada, voltar para casa. Então, tu já identificou ali, né, cara? E isso, né, Clayton, assim, para mim, cara, as novidades vêm dos independentes. Eu há muito tempo mainstream virou. Olha que baita quadrinho. Bom ano que a Mino republicou agora, que é do Santo Louco, do Albuquerque e do Eduardo Medeiros. É uma história que não precisou ir a 1914, nem tratar sobre algo extremamente relevante. Não, ela brinca com lendas urbanas do rock e posiciona numa cidade que pode ser qualquer cidade. E é Brasil, entendeu? É Brasil. Sim. Mas não é Brasil? É Brasil. Sabe? Mas mesmo assim é um baita quadrinho. São mais coisas assim, como as do Bruno Selig. Cara, tem um pessoal produzindo ficção científica aqui, que é muito legal. Tem um pessoal produzindo steampunk aqui no Brasil, que é muito legal. Sabe? Pô, eu quero ver mais coisas nesse formato. Porque se é para ler Batman, eu leio o Batman. Se é para ler Capitão América, eu leio Capitão América. Sim. Eu quero coisas diferentes. Se eu estou lendo um quadrinho britânico, eu não espero um cara com a capa igual do Superman e um filme, sei lá, né? Sim. Tá? Como é que eu quero aquela flor da França lá no lugar do S? Não quero aquilo. Eu quero algo que identifique. Né? Quadrinho é emoção, Cláudio. Eu vou te colocar mais algumas questões aqui.
Grandes emoções que tu teve consumindo quadrinhos ou entrevistando pessoas dos quadrinhos, por favor. Cara, Hum, eu sou jornalista bem direitinho, jornalista mesmo há 10 anos. E como eu larguei direto para a questão governamental, assim, e trabalhei 8 anos no governo do Estado, fiz missão internacional, fui muito a Brasília, conheço muitas capitais do Brasil, por causa da profissão mesmo. E esse uhum, negócio de tremer a perna, eu perdi, cara. Eu perdi no primeiro hum, senador que eu entrevistei, assim, no primeiro evento que eu olhei, e tinha 20 secretários de segurança do Brasil, globos e coisas. Então, essa parte boa eu perdi com a política, eu não perdi com a parte do presidente, essa do fim da carreira. ah, Mas, hum, mas muito legal, Garcia Lopes. Assim, não entrevistar ele, mas de conhecer ele. Foi legal chegar para o Glenn Fabry, porque eu tenho o Santo dos hum, Assassinos tatuado de fora a fora na minha coxa direita. E eu cheguei com a revista e falei para ele, né? E ele me abraçou. E aí escreveu na revista onde eu tatuei: Hi Clayton, I'm your tattoo. Assim, foi muito legal também me sim, apresentou o sim, meu sim. quadrinho tatuado. Assim, bem doido. A coisa foi bem bacana. As amizades que eu fiz, pessoas bacaníssimas que eu conheci, que o quadrinho deu. Conhecer tu, conhecer o Vino, Hum, conhecer Sidão, trocar ideia com Levi, sabe? hum, Porra, que a gente consegue fazer através da Comic Con RS aqui, ir a Floripa. O papo que a gente teve com o Danilo Beirute, cara, é um papo genial conversar com ele. Foram quase 2 horas que ele estava descansando e a gente começou a trocar ideias sobre o Brasil, sobre tudo. Daqui a pouco a gente falou muito pouco de quadrinhos. Sabe? o Beirute é um grande Esse, papo, cara. Bah, meu Deus, esse cara é genial. E além de tudo, um ótimo. Cara, um artista brilhante. Já leu o Samurai Shiro dele? Vai sim, ganhar um tenho filme. aqui, tenho Cara, aqui. cara, é Maravilhoso. muito bom. É aquele tipo de história que a gente quer É, saber, entendeu? é E isso aqui aí. é São Paulo, cara. É São Paulo e ao mesmo tempo é John Wick. Né? Todo mundo paga pau pro Keanu Reeves, tá ali, é John Wick em São Paulo, Samurai Shiro. São coisas muito legais. Mas de ler quadrinhos, sim, eu tenho algumas coisas. Quando o destino da Fênix, quando a Fênix vai morrer, eu acho Ah, muito, eu sim. acho muito perfeito. Toda a execução ao longo de um ano daquela história. Eu acho Uhum. sensacional, porque quando eu li a primeira vez, foi Superaventuras Marvel também, 30 e alguma coisa. Eu lá atrás estava na coleção do meu irmão. Não tinha esse negócio de Google. Cara, eu tinha 12 anos, eu tô com 38. Não tinha como eu saber spoiler daquilo. Então Sim. espera que a Fênix não morra, cara. Desculpa aí, gente. Mas tu espera que ela vá se salvar e ela morreu, cara. E É, aquilo foi fortíssimo. Foi fortíssimo, cara. Eu fico apavorado até hoje. Não quando eu me lembro da história, quando eu me lembro da minha reação. sim. Quando eu li Maus, me Hum, caiu a ficha do que o Vladek tinha sofrido quando tem aquela passagem que eles estão caminhando na rua e o Vladek junta um pedaço de fio telefônico. E o Art Spiegelman fala para ele: que isso? Para que eu posso precisar disso? uhum. E não é uma parte triste, não é gente morrendo em campo de concentração, não, é ele velho depois. O quanto a guerra afetou aquele cara, porque ele viu um Claro. cabo telefônico na rua e ele tinha que juntar, porque aquilo podia ser útil. Mas aquilo não ia ser útil porque ele tinha grana pra caramba, porque deu Uhum. toda aquela questão de perdas e danos e de devolver a quem sofreu as chagas do nazismo. Mesmo assim, ele precisava daquilo. Outra coisa que me tocou muito foi a morte do amigo beberrão do Constantine, que é o mesmo Uhum. amigo que quando ele pega e passa para trás os demônios, o cara que fazia cerveja com água benta, né? Só que ao Uhum. mesmo tempo, o Constantine vai ficar com a mulher do cara, mas ele era muito amigo do cara mesmo, assim. E aí vem o cara depois para conversar com ele aqui. Eu me arrepiei agora, assim. Porque o Constantine, ele não tem como, em nenhum momento, ao longo da saga dele, não te identificar com alguma cagada que ele fez. Ele é É. mais ou menos o greatest hit de todas as merdas que alguém pode fazer na vida para as pessoas que gostam. Então, em alguns momentos, tu te identifica, em alguns momentos tu te revolta, em alguns momentos tu te entristece. Aquilo foi bem tocante. E ler Pílulas Azuis também foi muito forte. Uhum. Pílulas Azuis, do Frederick Peterson, né, do cara que se apaixona por uma mulher portadora do vírus HIV.
E o Sim. filho dela também nasceu com HIV. Aquele gibi todo foi muito impactante. Para fechar, é Três Sombras. Três Sombras. De Círio Pedrosa, um cara que é metade português, metade belga, se não me engano. Um gibi que eu digo que todo mundo tem que ler. É a morte vindo buscar o filho do cara e o cara fazendo de tudo para a morte não pegar a criança. E aí eu não posso deixar. Aquele gibi é genial, cara. Aquele gibi é algo avassalador. Assim, avassalador. E até o bagual mais macho de Livramento, se lê aquilo, vai se derreter, cara. E daí, das 5 que tu mencionou, somente uma de herói, né? Clássico mainstream, que é a Fênix. As outras 4 vai saindo do eixo das majors e vai migrando para os independentes, né? E já que estamos falando de humor... Diga. Tem outra coisa de lá que eu gosto demais. Mas aí é porque é uma releitura de um cara que eu considero um gênio que a gente perdeu precocemente, que é Descer a Nova Fronteira. Infantiliza não no sentido pejorativo, mas tu deixa o traço mais parecido com algo para a criança e tu conta a história de um jeito muito mais pesado. Eu acho Descer a Nova Fronteira, eu acho injustiçado das pessoas não pagarem pau para esse livro. Que é Darwin Cook. Né? Darwin Cook. Mas assim, mas isso é muito comum, né? Porque eu converso, tenho amizade mesmo com o Sidão e tal, a gente conversa sobre várias coisas, menos quadrinhos. O Beruti, quando a gente estava ali no HDR, a gente ficou conversando, acho que 1h30 sobre música. Bandas punk, anos 80, essas coisas assim. E o Garcia, quando a gente foi jantar, eu, o Daniel, ele e as esposas, o Taches ali, cara, foi outra vibe, assim, sabe? Parece que aí tu tá vendo a pessoa mesmo, e toda aquela tua... Tu imaginava como é que o cara era, na realidade o cara é melhor que aquilo que tu pensou. Isso é muito bacana, sabe? Isso aí é sensacional, assim. Mas eu não estou aqui para falar sobre as minhas experiências. Temos pauta a cumprir. Temos pauta a cumprir. Vamos lá. Cara, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é falar, cara. Emoção. Você estava falando sobre emoção, e eu quero que tu fale sobre a tua defesa da Bazinga. A minha defesa da Bazinga, cara, tu fala de que eu acho que o cara tem que passar por aquele momento, né? Tem que curtir, cara, descobrimento. A Bazinga, cara. A Bazinga é aquele lance assim, ó. Tu tá deixando de ser um incauto e tu tá entrando num universo que tu nunca viu. Tu tem toda a liberdade do mundo e todo o direito para achar que o Batman Coelho do Snyder é maravilhoso, porque tu não tem base para comparação. Mas o Batman Coelho vai te levar ao Batman do Paul Pope de anos 100. O Batman do Paul Pope pode te levar ao Batman Xamã, ao Batman acossado, de volta à sanidade, o Batman do Sean Murphy, pegando o Batman, né? Ele claro. vai te levar ao Batman de Queda do Morcego, que é meu guilty pleasure, que é uma das piores coisas possíveis, mas eu adoro. E a Bazinga é onde tu tá descobrindo, é onde tu tem que errar, tu tem que curtir, tu tem que botar a camiseta do Flash, tu tem que ser fã do Barry Allen, que é moreno e faz a piada do Wally da televisão, porque é onde tu tá chegando, mano. E a Bazinga é o que faz a indústria se manter. Com o tempo, sim, com o tempo tu vai pegar e tu vai ler uma coisinha diferente, tu vai ver um filme mais antigo, tu vai conversar com as pessoas, tu vai no feirão, tu vai na livraria, tu vai na Tutatis, tu vai no Sebo da Soleira, tu vai ver que o é maior que aquilo. Mas a Bazinga é única, tu nunca mais vai ver. Eu nunca mais vou ler a Fênix morrendo de novo. Isso aí. Nunca mais vou ler. Agora eu comprei Segunda Gênesis. Então eu vou reler tudo. E eu vou gostar. E eu vou achar verborrágico, mas eu não vou ter mais aquela sensação que eu tive antes. Em momento algum, sabe? Eu não vou mais ver o Peter Parker casando. Eu não vou mais conseguir ver o funeral do Superman pela primeira vez. A primeira vez que tu vê algo é genial. A primeira vez que tu lê, eu não vou mais ver o Chris Evans dizendo Avengers Assemble pelo menos uma única vez em 23 filmes, e que chegou a me dar um arrepio, assim, um nó na garganta com aquele... Porque o filme não faz sentido. Cara, eu olhei 3 vezes. A última foi quando saiu no Amazon Prime. O filme não faz muito sentido. Quando eu tava no cinema, Christian de Deus, quando o cara falou aquilo, assim, chegou a me dar um troço.
me deu uma sensação assim, antigo eu ganhei, eu venci. É Passei isso minha aí. vida inteira querendo ver isso se mexendo no cinema, e eles estão ali. Só vou terminar. A Bazinga representa a tua memória afetiva. É isso Sem a aí. memória afetiva, a gente não é nada. A gente é autômato, a gente é robô. Então, eu sou o maior defensor do erro, do mico, da escolha errada, do gibi comprado que não era para comprar. Porque isso é o que vai moldar o caráter do leitor e do fã de cultura pop. Eu comentei ontem com a Larissa, né, que a gente foi ver o Guerra Civil, eu e a Iris, e ela chegou assim: Tu não vai chorar de novo nesse filme? Eu, não, pelo amor de Deus, eu tô calejado, não vou chorar. Aí coisa vai, coisa e tal, não sei o que, daqui a pouco sai aquele dronezinho do Asa Vermelha e vai embaixo do caminhão, assim. E eu falei, meu Deus, o Asa Vermelha. E ela, o que que foi? Eu comecei a chorar, cara. Ah, porque o Asa Vermelha era o Falcão, para mim, é um dos melhores sidekicks que tem, cara, sabe? E o Asa Vermelha, ele é o pet do sidekick. Então, falei assim, velho, tá ali, não é o bicho, mas é o drone do cara. Ah, que loucura. É muito legal. É muito, muito legal. Outro fiasco que eu fiz foi quando eu fui ver Pacific Rim. Falem o que quiser, mas, assim, ó, falem o que quiser, que é chupado de evangelho, e é mesmo, não tem problema. Não tem, venham com as teorias da conspiração, mostrem roteiros. Cara, quando aquele robô pegou um navio pra usar de porrete no monstro, cara, eu vi no cinema que minha mulher ficou muito, muito chateada. Eu digo, olha lá! Sabe? Ela, para com isso, mas ele pegou um navio e cabia na mão dele. A escala daquela coisa era tão gigante Sim. assim. E era um robô gigante matando um monstro gigante. Como é que eu vou ficar quieto vendo aquilo? Tem, não tem. É demais, tá louco. Tem coisas que são feitas para mexer com a gente e os caras são bem sucedidos. Eles são bem sucedidos. Não adianta. Temos 10 minutos e 4 perguntas. Então vamos Vamos lá. fazer aquela parte abujanra, né? Clayton, Marvel ou DC? Descer. Ó, aqui. Descer. Por quê? Porque a Marvel não tem vértigo. Boa definição. A Marvel não tem Monstro do Pântano, a Marvel não tem Sandman, a Marvel não tem Constantine, a Marvel não tem Preacher. Vértigo é o saldo qualificado. Digamos que estava aqui, ó. Tava as duas aqui. Aí, vértigo. Tá bom. Não dá. Mas é por isso. O Sim, claro. regular ali eu respeito igual. Ó, Claro. gosto mais do Batman, obviamente, mas não. É a vértigo. Clayton, a casa está pegando fogo, você tem direito a pegar um quadrinho. Qual é? Um só. Só um. Não é o que eu. Não, né? Se eu tiver que pegar um quadrinho só, eu vou pegar Três Sombras. Só um. Olha! Porque eu ia querer pegar todos os titãs do Pérez e do Wolfman. Ou eu ia querer pegar todo o Sandman. Porque não faz sentido, sabe? Mas você pegar um só, pegar Três Sombras. Muito bom, muito bom. Isso eu quero ler para o meu filho, quando eu tiver. Olha! Clayton, o que é o nerd? Cara, o nerd é um cara que ele tem a mais absoluta certeza que ele é uma pessoa com inteligência acima daquilo que ela realmente é. O nerd é um cara erudito. Olha! Por ele ler, ele acha que ele é culto. Por ele conhecer, ele acha que ele é inteligente. O nerd, ele compensa alguma coisa. Isso aqui é compensatório. Compensação pura. O nerd é uma pessoa que ela se coloca automaticamente num outro patamar porque ela adquiriu mais conhecimento sobre um conteúdo específico. Infelizmente, a minha visão de nerd é essa. Mas não é uma pessoa mau caráter. Não acho. Eu só acho que o nerd é uma pessoa que tem uma autoimagem um pouco superestimada. Clayton, o que é o fã? O fã é aquela pessoa que abstrai a racionalidade. O fã é aquela pessoa que ama. E é platônico e é incondicional. Ele não precisa ser correspondido.
Por isso, ele é fã. Ele não vai conhecer a pessoa nunca, mas ele vai admirar ela. Ele não tem o mínimo... Ele não se importa... Existem fãs que se importam, mas a boa parte dos fãs, a maioria dos fãs, não se importa com o caráter da pessoa. Eu não vou deixar de achar que o Kevin Spacey é um ótimo ator. E eu não vou deixar de jogar um filme. Eu não quero tomar um chope com ele. Eu quero conhecer ele. É diferente. Então, o fã é aquela pessoa que abstrai a racionalidade porque ele gosta de algo que foi produzido por alguém. Clayton, estamos terminando, infelizmente, nosso tempo já tá se esvaindo. Quero te agradecer muito o bate-papo. Sei que 1 hora de produção acadêmica é muito difícil de ser compensada. Agradeço muito esse teu carinho. E agora as palavras, o espaço final são para a tua divulgação das tuas redes, do Blockbuster, enfim, agora os últimos minutos são teus. Galera, em primeiro lugar, Christian, foi um prazer. Me convida mais. Quer fazer mesa redonda? Vamos fazer mais. Quando eu tiver as férias agora do mestrado, eu quero hostear umas lives e vou te convidar também para a gente falar sobre bastante coisa. Acho que nós vamos ter um embate muito bom falando sobre cinema e sobre bandas, principalmente porque eu sei o que tu acha de Led Zeppelin. É verdade, é verdade. Galera, aqui, ó, Clayton Silva está aqui embaixo. Quem quiser seguir todas as redes, é isso aí. Blockbuster é o meu canal. Blockbuster BR nas redes. A gente está com uma série de lives muito bacanas, todas ficam no YouTube. A gente já conseguiu entrevistar o Ivan Costa da CCXP, o Joey Prado, Levi Trindade, a Joana da Mitos, o Getro foi hoje, do canal de terror especializado. A gente teve um papo com o Sadovski. Cara, tá rolando muita coisa legal e vai continuar rolando durante todo esse período de clausura. Aliás, fiquem em casa, só saiam se for muito necessário. Né? Nos acompanhem lá, vai ser um prazer enorme receber vocês e eu vou acabar com uma ação solidária, vou acabar falando de uma ação solidária que a gente está fazendo com a editora Mitos. Na pandemia, ficou muito mais difícil abastecer os estoques de bancos de sangue. E a gente sabe que tem um monte de pessoas também que estão numa situação muito frágil economicamente. Então, a galera que curte o Blockbuster, que curte Fumete, Bonelli, que curte Juiz Dredd, cara, a gente tem uma coisa muito legal para vocês. Tirem uma foto doando sangue ou tirem uma foto doando alimentos não perecíveis. Marquem com a hashtag Live Mitos no Bebê. Procurem nas nossas redes, na rede da Mitos também, tem todas as instruções lá, que vocês vão ser contatados pela Mitos e vão ganhar 20% de desconto em todo o site. Eita. Se o gibi tiver com promoção, vai ser cumulativo. Então, se o gibi custa R$100, vocês vão pagar R$80. Se o gibi custa R$60, eu não sei a conta, mas vocês vão pagar mesmo. Vai pagar mesmo. Porque é 20%, não é 5, 10, 15, é 20% de desconto, simplesmente porque vocês fizeram uma ação para ajudar quem mais precisa. Vocês podem escolher o que vocês quiserem no site da Mitos e vocês vão ter o desconto garantido. Posta com a hashtag, a Mitos entra em contato, dá um código e essa pessoa com esse código tem promoção. Vale por 1 mês, vale até o dia 15 de julho. Eu gostaria de ver muita gente doando sangue, doando alimentos e postando. Não precisa seguir a Mitos, não precisa seguir o Blockbuster, não é essa a intenção. Usa a hashtag e ganha desconto. Hashtag? Live Mitos no Bebê. Mitos é MYTHOS. No Bebê Blockbuster. Isso, Live Mitos no Bebê. Eu estou repetindo porque depois eu vou baixar e vou editar, então não tem problema nenhum. Cara, muito obrigado, Vitor. Obrigado e reforçando, pessoal, nesse momento aí de pandemia, quem puder, fique em casa, saia protegido, ligue para as pessoas que vocês gostam, deem colo, peçam colo, a afetividade que vai nos tirar dessa, o equilíbrio, partilhar as coisas boas, é isso que vai nos levar. Obrigado, Clayton. Até a próxima.